O equilíbrio da competição, se você pegar a tabela, mostra que nenhuma equipe consegue disparar, ninguém consegue abrir uma vantagem muito grande aí com os demais, apesar que a gente tem uma vantagem considerável, já foi maior, né, para o quinto colocado, então tem que se valorizar também essa vantagem que temos. Mas eu vejo o equilíbrio de todas as equipes. Agora chama a atenção o Criciúma, o próprio Atlético Paranaense, que tem um segundo turno muito bom, mas fazendo o que nós, propriamente o Curitiba, fez durante esse campeonato, principalmente no primeiro turno. Então agora é uma fase onde o equilíbrio tem chamado a atenção de todas as equipes, porque a proximidade na tabela ela bem que chama mesmo a atenção, mas temos que olhar para o nosso lado o que nós temos que fazer. Precisamos melhorar, claro, sempre, e poder dar uma arrancada. Eu acho que terça-feira temos uma oportunidade de dar uma boa sequência aí de vitórias e se aproximar do nosso objetivo. Bom dia, Tadeu, Marcos Gerê, Placar Esportivo. Queria saber de você a respeito dessa pressão que está vindo das arquibancadas, a respeito desse começo de segundo turno, que o Goiás está inconstante. O quanto isso afeta os jogadores e o dia a dia do trabalho, como vocês pretendem reagir para que o Goiás volte a empolgar a sua torcida, fazer com que a sua torcida confie novamente no acesso do Goiás? Bom, a pressão ela existe desde sempre, não é por conta de talvez um momento que a gente não conseguiu emplacar vitórias consecutivas nesse segundo turno. Essa pressão ela já tem desde sempre. E nós temos uma oportunidade grande num clássico. O torcedor sempre esteve conosco, né? Por mais que talvez ele tenha a visão que nós poderíamos já estar, né, encaminhado um acesso, mas como eu disse anteriormente, o equilíbrio do campeonato traz essas dificuldades. Mas o mais importante é que mesmo pressionado, mesmo sendo cobrado, nós estamos ali dentro do G4. Então mostra também que estamos fazendo por onde. E retomar uma confiança, talvez que você disse que não tenha, que eu acredito que tenha, por mais que há a pressão de subir, e essa tem que haver mesmo, e existe desde o início, mas acredito que a gente tem essa confiança, mas para talvez uma parte que ainda tem um pouco de dúvida, de receio, então aí uma oportunidade grande para a gente num clássico terça-feira vencer, convencer e dar mais um passo aí para se aproximar do nosso objetivo. Tadeu, bom dia. Irene Silva do Globo Esporte. Falando um pouco sobre esse clássico, então, o rival vem de uma boa sequência, né? Ganhou ontem 3 vitórias consecutivas. Então eles estão se aproximando também da questão do G4. Queria que você analisasse então o momento que a equipe rival vem e também analisasse esse clássico, que vai ser um clássico muito disputado, obviamente, e que, como diz, a confiança tem que estar em alta para conseguir essa vitória super importante para o Goiás. Sim, analisar o jogo é um clássico, cara, tem que ser tratado como tal. Desde a nossa reapresentação aí, já vamos bater na tecla que é uma semana diferente, uma semana que nós temos que ter todos os níveis de concentração no mais alto possível, competitividade muito alta e, como eu falei, uma grande oportunidade da gente dar mais um passo rumo ao nosso objetivo. Vamos trabalhar muito, muito intenso, muito forte essa semana. A gente sabe que a Serrinha vai estar lotada, a gente já está ciente de que a torcida está preparando uma festa aí para nos receber e nós temos como a nossa obrigação entregar o nosso melhor, representá-los dentro de campo, e é o que nós vamos fazer e vamos buscar a vitória a todo custo. Tadeu, bom dia. Bom dia. Dos times que estão lutando para chegar à Série A, o Criciúma nos últimos 8 ganhou 6, empatou 2. O Atlético Paranaense 6 vitórias consecutivas, o Novo Horizontino nos últimos 4 venceu 3 e o Goiás vem num momento completamente diferente dessas equipes. É inegociável esse momento, a partir de agora, para o Goiás, se é que para chegar na Série A? Com certeza. O que essas equipes têm feito agora, nós passamos por isso também num primeiro turno que tivemos e agora nós temos dado essa oscilada. O campeonato se equilibrou muito, essas equipes melhoraram muito, isso não quer dizer que nós pioramos. Pelo contrário, nós mantivemos ali a nossa posição,
Óbvio que se a gente analisar alguns jogos, nós poderíamos estar numa situação melhor, mas se eu olhar para outros jogos, talvez, onde não tínhamos a chance talvez de ganhar na visão externa, nós também fomos lá e ganhamos os jogos. Então é o equilíbrio. Acredito que dos últimos anos, vocês sabem melhor do que eu aí, tem sido a Série B mais equilibrada, né? Em questão de pontuação. Você vê faltando 10 jogos, nenhuma equipe atingiu 50 pontos ainda. Então acredito que assim, essa margem para acesso, para título, ela vai ser um pouco mais baixa do que é de costume. E agora são 10 decisões, são 10 finais que a gente vai encarar como final de campeonato mesmo. Encarar como guerra, porque assim, não podemos vacilar mais. Precisamos manter o nosso foco, o nosso objetivo muito bem claro, mas temos que mostrar dentro de campo. E terça-feira nós vamos fazer o que for necessário para poder vencer essa primeira decisão das 10 que nos restam. Tadeu, depois do clássico contra o Vila, que o Goiás perdeu lá 2-0, a gente escutou muito assim, a semana foi muito normal no Goiás, não foi uma semana de clássico. Você acredita que é preciso ter esse restante de semana diferente por se tratar de um clássico contra o Atlético? E só assim um adendo a mais. O fato de não ter vencido o clássico lá atrás e ter vencido o Atlético lá no Ascioli, dá mais tranquilidade para esse jogo agora? Não, é uma outra história, é um outro jogo, é um outro momento de ambas as equipes. E aprender, né? A gente tem que aprender com os erros, com as derrotas também. Se no clássico anterior nós deixamos a desejar, nesse nós não vamos deixar. Como eu falei, desde a nossa reapresentação, nós já estamos muito bem cientes, focados em gastar todas as energias possíveis para esse clássico e encarar, sim, como uma final de campeonato, porque agora é reta final, agora é contagem regressiva para o fim da competição. Então cada jogo para nós vai ser uma guerra, cada jogo vai ser uma final de campeonato. E para começar essa contagem, nada melhor do que um clássico dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, buscar uma vitória para poder dar aquele gás a mais para a gente poder arrancar aí rumo ao nosso objetivo. Tadeu, e a questão assim, por exemplo, você chama muita responsabilidade dentro de campo, tudo. A questão do pênalti é algo já superado? Se tiver um pênalti, por exemplo, você vai chamar a responsabilidade, vai bater, ou algo que já foi definido com o professor? Tem outros batedores também, porque, como se diz, num clássico você brilhou no jogo do turno, lá no Ascioli, e agora você tem chance também de fazer seu nome no jogo da volta na Serrinha. Cara, eu sou um cara que não tem vaidade nenhuma, e quem o professor colocar para bater o pênalti, com certeza é porque no entendimento dele vai estar bem preparado. Da minha parte, eu preciso estar preparado. Preciso estar treinado, preciso estar concentrado, preciso estar disponível para estar ali, se for escolhido ou não, para executar a cobrança. Superado, já superei no outro dia do erro, porque assim, a vida segue, a gente continua, não posso ficar lamentando, assim como eu não vou ficar me exaltando por conta daquele jogo que eu fiz um pênalti, foi super importante, decisivo naquele jogo. Não posso ficar acomodado com aquela partida. No dia seguinte eu já tenho que voltar a trabalhar e melhorar, e assim também quando erra. Então é ter essa maturidade que eu procuro ter comigo e dar sequência. Ninguém vai acertar tudo, mas também não vai errar tudo. Então a gente tem que seguir sempre uma linha de trabalho e estar sempre preparado para poder fazer, seja no pênalti, seja dentro do gol. Tadeu, a respeito da torcida, eu queria saber o quanto isso impacta. A torcida está se movimentando para fazer o Inferno Verde, e toda a expectativa de um clássico que vai ser totalmente decisivo. O quanto isso impacta dentro de um jogo, lá dentro do campo, na hora que a torcida se movimenta dessa maneira, na hora que a torcida canta, como isso impacta os jogadores? Cara, tem que impactar de uma forma que nos faça nos transformar dentro de campo, né? Ali já na nossa chegada, já passei por isso aqui, sei o tanto que isso inflama, tanto que isso traz talvez algo muito a mais dentro da gente. Então a gente tem visto aí essa movimentação, e agora é sentir na pele mesmo essa energia que eles vão nos passar. A gente sabe que não vai ficar só ali no Inferno Verde, vai para dentro do estádio, essa energia, essa vibração, e aí é com a gente, e aí é a nossa hora de dar a resposta.
Se eles estão fazendo tudo isso porque eles confiam que nós podemos entregar a eles e ao clube, né, um grande jogo, uma grande vitória. E aí é com a gente, assumir a responsabilidade. É um clássico e, além de ser um clássico, é uma oportunidade grande de dar mais um passo rumo ao objetivo. Então é trazer todas essas vibrações, essas energias para nós, e dentro de campo a gente dá a resposta que precisa ser dada, que é fazendo um grande jogo, se entregando e buscando essa vitória a todo custo. Tadeu, no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Goiás fez 1-0, acho que com 16 segundos de jogo. Contra a Ferroviária, logo aos 3 minutos, também saiu na frente. Só que nos 2 jogos acabou não conseguindo a vitória. Você acha que às vezes está faltando um ímpeto a mais quando está com a vantagem no placar, de girar a faca, né? Ou então de uma concentração extra para conseguir segurar o resultado, tendo em vista o que aconteceu nesses 2 jogos? São 2 jogos com resultados até parecido, né? Porque quando a forma que a gente sofre o empate lá, acaba tendo aquele gosto amargo, assim como a derrota. Mas são 2 situações, eu acho que bem diferentes. Talvez esse último jogo faltou a nós ali, até que a gente estava suportando bem e faltou a gente talvez um pouco mais de ímpeto para poder defender o resultado. Mas já passou, né? Acho que já houve a avaliação de tudo desses jogos, aprender com o que a gente deixou de fazer, né? Que cometemos de erros, mas também o que deixamos de fazer para não acontecer terça-feira. Eu acho bom, tenho certeza que passou, não dá para ficar remoendo essas derrotas, esses jogos ruins, até porque terça-feira nós temos um clássico, cara, e a gente precisa trazer para esse clássico as coisas boas, principalmente até do primeiro turno, naquela entrega, aquela pegada, porque a qualidade o nosso time tem. Então é trazer também aquela disposição, aquela vontade. A terça-feira a Serrinha vai estar lotada, a gente vai ter esse gás das arquibancadas e até propriamente ali antes do jogo, que a gente já sabe que vai vir essas vibrações, e trazer tudo de bom para esse jogo, esquecer esses jogos que passou, para não cometer na terça-feira os mesmos erros, e terça-feira entrar com a faca nos dentes para buscar essa vitória e que seja a primeira aí dessa arrancada na reta final.